Sabe quando a gente pensa num texto antigo e imagina algo, sei lá, meio distante da nossa realidade? E se, na verdade, ele for um manual super prático para a vida de hoje? Nesta análise, a gente vai mergulhar no capítulo 1 de Provérbios, mas não como algo do passado, e sim como um guia que ainda funciona para a gente tomar decisões melhores e encarar os desafios do dia a dia. Para a gente entender bem isso, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, a gente vai descobrir qual é o propósito da sabedoria. Depois, qual é o ponto de partida, o começo de tudo. Em seguida, vem um aviso bem sério sobre companhias. Aí, vamos analisar o que acontece quando a própria sabedoria sai gritando pelas ruas. E, por fim, a escolha que cada um tem que fazer e as consequências disso. Tá, então vamos começar pelo começo, né? Para que serve tudo isso? Qual é a real finalidade desses provérbios? A boa notícia é que o texto já abre o jogo e responde essa pergunta logo de cara. E o que eu acho mais legal aqui é que a sabedoria não é tratada como uma coisa, sabe, abstrata. É tipo uma caixa de ferramentas mesmo. O objetivo é bem claro. É para a gente aprender, ter disciplina, conseguir agir com justiça e bom senso. Pensa que é quase um treinamento para a vida, que serve tanto para quem está começando agora, os mais jovens, quanto para quem já tem mais experiência. Beleza, a gente já sabe para que serve. Mas e aí? Por onde é que se começa essa jornada para se tornar uma pessoa mais sábia? O texto apresenta uma única chave, um princípio, que é a base de todo o resto. E a resposta é direta. Tá aí. Temer o Senhor. O texto coloca isso como o ponto zero, sabe? O pré-requisito. E logo de cara, ele já faz o contraste. Os tolos, por outro lado, são justamente os que desprezam a sabedoria e a instrução. A linha que divide os dois caminhos é traçada desde o início. Agora vamos ver como isso funciona na prática. E o capítulo já nos joga no meio de uma cena bem intensa, na verdade. É um teste sobre tentação e sobre o perigo de andar com as pessoas erradas. A tentação raramente chega com uma placa de perigo, né? Ela geralmente começa com um convite, uma coisa que parece legal, que promete um grupo, uma aventura, tipo isso. Venha fazer parte de nosso bando. É um chamado que mexe com o nosso desejo de pertencer, de sentir uma emoção. E olha só as promessas, elas são muito bem calculadas, muito atraentes. Não é só dinheiro, é diversão, adrenalina, atacar inocentes só por fazer. É a promessa de conseguir todo tipo de riqueza, encher a casa com coisas e o detalhe final que é crucial: a gente divide tudo em partes iguais. É um apelo direto para aquele desejo de ganho fácil, sabe? Sem esforço. E aqui vem a grande virada: a isca e a armadilha. A promessa, como a gente viu, é de riquezas de toda a espécie. Só que a realidade, o que o texto mostra que acontece de verdade, é o oposto total. Essa ambição acaba destruindo quem assim procede. É a receita perfeita para a autodestruição, preto no branco. E agora, a gente tem uma mudança de cenário total. A gente sai desse beco escuro do Conselho dos Maus e vai para a praça pública. E lá, quem está falando, quem está gritando, é a própria sabedoria. Isso é muito legal porque, neste capítulo, a sabedoria não é só uma ideia, um conceito que a gente estuda num livro. Não, ela é uma personagem, uma força ativa que está lá, nas ruas, nas praças, gritando, tentando se fazer ouvir. Ela está oferecendo ativamente um caminho melhor, uma correção para quem quiser escutar. E a oferta que ela faz é: uau, é muito poderosa. Se aceitarem a minha correção, eu lhes mostrarei o meu plano para suas vidas. Pensa nisso. A promessa é de clareza, de direção, mas tem uma condição, né? E ela é bem clara. Primeiro, é preciso parar, ouvir e aceitar a correção. Isso leva a gente para o clímax do capítulo. No final das contas, tudo se resume a uma escolha fundamental, que leva a dois resultados completamente diferentes, dependendo só se a pessoa aceita ou se ela rejeita esse chamado da sabedoria. Para quem ignora o chamado, o texto descreve quase como uma espiral, sabe? Uma coisa que vai piorando. Primeiro, a pessoa recusa o convite. Depois, ela passa a desprezar os conselhos. Aí, como consequência, vem o sofrimento, a angústia. E no final, quando a água bate no pescoço e a pessoa tenta chamar pela sabedoria, já é tarde. Ela não responde mais. É uma sequência bem lógica, de causa e efeito. E aí a gente chega nos dois destinos finais, colocados um do lado do outro para não deixar dúvida. De um lado, o destino de quem é tolo, vai comer os frutos amargos do que plantou, vai se afogar nos próprios conselhos.
Do outro lado, um contraste total. Quem ouve e obedece vai viver em paz e segurança, sem ter medo do mal. A escolha, segundo o texto, é o que define tudo. O capítulo termina com essa escolha bem clara, mas ele deixa no ar uma pergunta para a gente pensar. Se a sabedoria era essa voz gritando nas ruas daquela época, será que a sabedoria ainda grita hoje? E mais importante, onde é que a gente consegue ouvir esses chamados no meio de tanto barulho do nosso mundo?